A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós estamos no nosso 5º dia, a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, o caminho da santidade. Hoje o tema é Eu sou o Senhor, é assim que a palavra de Deus apresenta o nosso Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O contexto dessa passagem, irmãos, é que Deus instituiu a Páscoa na libertação do povo, quando foi na 10ª praga. Deus, ele mostrando o seu senhorio para a nação do Egito, e ele envergonha todos os seus deuses, porque só ele é o Senhor, só ele é o Yahvé, só ele é o Todo-Poderoso. E nessa última praga, Deus chama o povo, manda eles separarem um cabrito ou um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito, e para que eles pudessem imolar, matar aquela cria, assar as suas carnes e com o sangue passar nos umbrais das suas portas. E o anjo da morte, ao passar por aquelas casas que tivessem o sinal do sangue, eles não entrariam. E Deus ia castigar o Egito, matando os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E assim aconteceu na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas eu queria destacar aqui, irmãos, nesse versículo específico, a palavra Senhor, especificamente. Esse nome Senhor aparece muitas vezes na Bíblia, Yahvé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E afinal de contas, aliás, são vários nomes de Deus que Deus usa nas Escrituras Sagradas. Um dos mais repetidos é esse, Yahvé, que ocorre pelo menos 6.000 vezes, mais ou menos. E nós precisamos destacar, irmãos, a importância desse nome, que nos lembra um conteúdo muito significativo à luz de todo o ensino bíblico. Por exemplo, vamos ver alguns tópicos, destacando aqui. O primeiro tópico que eu quero destacar é que a Bíblia fala de Deus Yahvé, como o Criador, o sustentador do universo. Ele é absolutamente o dono de tudo. É ele que controla tudo. E não há ninguém igual a ele, como diz lá no Salmo 113, versículos 5 e 6. Por isso também, irmão, nós chamamos Deus dele de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso. Então, se você está participando dessa campanha, a sua causa é impossível aos seus olhos, eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, ele está no controle. É ele que dirige, é ele que controla, é ele que programa para que as coisas saiam como ele quer. Às vezes, como ele quer, não é como nós queremos. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. Então, essa expressão, eu sou o Senhor, ela aparece lá no livro de Êxodo, logo no início, juntamente quando Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, liberta esse povo dele. Moisés diz: mas quando eles me perguntarem, eu vou dizer o quê? Quem me enviou? Aí ele diga que eu sou o enviou. Ou seja, eu sou tudo que você precisa, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, e sem mim nada você pode fazer. Então é isso que Deus estava querendo dizer para Moisés. Nós destacamos aqui e somente o Senhor é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, Deus, ele tem o direito de chamar para si todos os homens. Para quê? Para que os homens adorem a ele. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Ele criou o homem, como eu falei na lição de ontem, sem necessidade. Ele criou para a própria glória dele mesmo. Então nós precisamos entender isso, irmãos. E é conveniente nos lembrarmos que na cultura daquela religião, ou da região do Egito, e na região do Egito, do território do Egito, havia muitos deuses. Afinal de contas, o
povo egípcio é uma nação politeísta, eles creem em vários deuses. E as 10 pragas denotam justamente isso. Por que Deus usou 10 pragas? Porque cada praga foi para envergonhar um deus dos egípcios. Mas Deus, ele é tão soberano, irmãos, ele é tão maravilhoso, que quando ele diz para Moisés, Deus é o Senhor, eu sou o Senhor, Moisés. Ele vai dizer nesse versículo aqui, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Nenhum outro Deus que os egípcios acreditavam que guardavam suas famílias, seus animais, foi capaz de deter a mão desse Deus Todo-Poderoso. Então ele é o Senhor Todo-Poderoso e ele requer para si o direito dos homens adorá-lo. Somente ele é digno de honra, de glória e de louvor. Em terceiro lugar, assim o Senhor Deus se declara como um verdadeiro Salvador. Quando Deus institui para que o povo passe ali, nos umbrais das suas portas, o sangue do Cordeiro, Deus estava ali mostrando que só Ele pode exercer tal poderio sobre o homem. Só Ele pode permitir que o homem nasça e permitir que ele vá embora. O Senhor é aquele que tem as chaves da morte e da vida nas suas mãos. O profeta Isaías declarou isso em nome de Yahvé, dizendo o seguinte, lá em Isaías 43, pois eu, o Senhor, o próprio Deus falando aqui pela boca do profeta, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, eu sou o seu Salvador. Deus declara que Ele é o Salvador do povo. Ele é aquele que ajuda, auxilia no tempo de crise, como esse povo aqui, que o profeta Isaías estava falando. Quarto lugar, irmãos, somente a Deus devemos exercer adoração. Ao longo da história da humanidade, né, é bem verdade que houve um desvio. E ainda hoje há um desvio, né? Muitos adoram imagens, muitos adoram deuses feitos por mãos humanas. E lá no profeta Isaías, no capítulo 44, se você tiver curiosidade, abra lá e marque na sua Bíblia, 44, do 13 ao 17. Leia lá. O homem vai na floresta, escolhe a melhor árvore, corta aquela árvore, coloca aquela árvore para queimar no fogo, para lhe aquecer, e por fim, com o que sobra, ele faz um Deus, adora e começa a praticar a idolatria ali diante daquela imagem feita por suas próprias mãos. Então, para o homem, irmão, prostrar e adorar a um Deus feito de pedra, barro, cimento, cal, sei lá o que não era, gesso, não tem sentido. Só Deus deve ser adorado. Somente a Deus devemos adorar, prestar cultos e ser tementes a Ele. Conforme foi dito na lição de ontem, né? Lá em Êxodo 23, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Êxodo 23, versículo 24. Vou ler aqui para você, para não ficar só nas minhas palavras. Veja aí, diz assim, ó. Não se curvem diante dos deuses deles quem? Das nações pagãs. Olha o que é que ele diz mais. Não se curve diante das nações, dos deuses deles, nem adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Então Deus ordena ao povo que não se misture com a idolatria pecaminosa do povo. Quando Jesus foi levado, né, para ser tentado no deserto, após 40 dias que ele passa no deserto, né, ele é tentado por Satanás e Satanás lhe leva ele até um monte, mostra as nações e ele, tudo isso te darei se você tão somente me adorar. O que é que Jesus responde para ele? Somente a Deus se deve adorar. Então, pega o ensinamento de Jesus para a tua vida. Não adore homem, não adore
filho, mulher, casa, carro, objeto. Não, não, não. Adore a Deus, sirva a Deus com temor e com tremor. Ele é soberano, Ele é Senhor das tuas causas, Ele é Senhor da tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Olha, e finalmente, irmãos, nós precisamos servir ao Senhor. O salmista diz assim no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Você tem servido ao Senhor com alegria ou com peso? Como tem sido a sua devoção ao Senhor, o seu temor ao Senhor no serviço? Você tem se doado ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor? Como é que tem sido? Lembre-se que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E eu quero convidar você a orar. Você precisa chamar para si a responsabilidade de adorar a Deus, a adorar somente a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Então, nesta campanha eu te peço para que você, neste quinto dia, possa estar sendo fortalecido pelo Senhor, possa estar sendo animado. E se tem alguma causa, alguma circunstância que tem tirado o teu sono, eu quero dizer para você, Ele é poderoso. O povo estava escravo, 400 anos, mas ele entrou naquela causa e aquela causa foi vencida para a glória do Senhor. E apesar disso, o povo murmurou. Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não eliminou na mesma hora. Mas Ele não permitiu que aquela geração que saiu do Egito entrasse na terra prometida, a não ser 2. Que Deus tenha misericórdia, nos guie, nos ilumine, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero orar. Senhor, abençoa teu filho, tua filha, que está nessa campanha. Sustenta, anima, fortalece. Deus, dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém.